Eu já comentei aqui no canal uma vez, ou duas vezes, ou até mais, sobre o irmão gêmeo do Kishimoto. Algumas pessoas já sabiam sobre ele e sobre sua obra mais duradoura, outras pessoas não sabiam nem que ele tinha irmão, mas ele tem, e o cara também é um mangaka. Seishi Kishimoto tem umas obras publicadas, sendo a última relevante uma chamada Magic Mirror World, publicada entre 2017 a 2019. A revista que publicou essa obra se chama Monthly Morning 2, uma espécie de spin-off de uma revista chamada Morning, que tipicamente publica histórias de seinen. Sim, Kishimoto e seinen. Magic Mirror World, como é que eu posso te dizer? É uma história excêntrica, com certeza não recomendada para menores de 18 anos, né? É um mundo onde os humanos são uma espécie de quimera com animais e os machos são ativamente perseguidos pelas fêmeas que buscam reprodução excessiva ou, em vários casos, simplesmente se satisfazer e matar os machos. A dupla protagonista chama Mitsuki, um homem que se veste como fêmea, por um motivo óbvio, e que lê muito sobre o mundo antigo, entre aspas, que é basicamente a Terra antes de todas as criaturas quiméricas dominarem o planeta. Ao lado dele está sua irmã Uzagi, que o acompanha nessa jornada para entender o mundo antigo. O mangá tem 21 capítulos e é meio meia boca é foda. Quando você lê o sobrenome do autor e depois vê a primeira página, você toma um choque inicialmente, mas depois de um tempo você se acostuma. Mais uma vez, não é recomendado para menores de idade. Outra obra mais conhecida de Seishi é Blazer Drive. Essa é uma, sei lá, das mais medíocres do autor. É basicamente uma versão 1000 vezes menos conhecida e 10 vezes pior de Naruto. Nesse mundo futurista de uma versão de Tóquio, o protagonista Daishi deseja provar ao seu irmão, que é bem forte por sinal, que ele pode conseguir Mystikers poderosos. Agora, o que diabos são Mystikers? Bom, eles são tipo uns adesivos que ativam energia como fogo, água, luz, eletricidade, etc. Tipo Jutsu em Naruto. Aí você tem umas variações que são mais poderosas e bem mais raras, tipo Jutsu em Naruto. Aí o protagonista é o líder do grupinho dele, que tem um bad boy, uma menina esquentadinha, e ele, que é um garoto gente fina, zoeiro, com um grande sonho, mas que todo mundo desacredita dele. Tipo um anime por aí, que eu não faço a menor ideia de qual seja, mas eu acho que é Naruto. E Blazer Drive tá sendo citado aqui por uma única questão, porque apesar de ser um mangá com só 30 e poucos capítulos e nenhum anime, essa coisa aqui tem um jogo lançado para Nintendo DS em 2008. O pior é que se você ler Blazer Drive e realmente curtir a história, saiba que você tem que zerar o jogo para entender a história completa, já que eles eventualmente se colidem. Boa sorte, já que o jogo só foi lançado no Japão. Sinceramente, esses problemas não eram muito esperados da nova obra dele, já que Blazer Drive veio depois de sua obra mais famosa e relevante, que é Satan 666. Como veremos adiante, Satan recebeu críticas por ter um final ruim, mas ser uma série divertida e minimamente criativa. Então se espera que com a sua nova série, o Seishi resolveria esses problemas, ou ao menos tentaria melhorar suas falhas como escritor, o que não aconteceu. Porque basicamente não só o final, mas tudo era criticado como sendo basicamente uma merda, e não era tão divertido quanto Satan 666. Mas enfim, vamos falar da obra dele de maior sucesso. Eu esqueci de falar, o cara do Blazer Drive parece o Sasuke, né? Mas vamos ao que interessa. Satan 666 começou a ser publicado em 2001 e terminou em 2008, contando com 70 e poucos capítulos. Nada muito longo. Antes da publicação do capítulo 1, Seishi publicou um one-shot chamado Trigger, que chamou a atenção de parte do público porque se parecia com muitas obras de Masashi Kishimoto. Então ele começou a ser acusado de não só de copiar o estilo do Masashi Kishimoto, como de plagiar Naruto. Então, na primeira página de Satan 666, ele esclarece seu parentesco com o autor e explica que eles tiveram muitas influências artísticas iguais, já que eles cresceram juntos, né, porra. Mais uma vez, Seishi cria uma história que se passa em um futuro distópico, como ele basicamente sempre faz. Dá pra perceber que ele gosta só um pouquinho, né, desse tema. Mas enfim, a história de Satan 666 acompanha um mundo em que uma antiga civilização misteriosa existiu, e para trás eles deixaram as relíquias e tesouros conhecidos como All Parts. Então a humanidade hoje em dia tem várias pessoas que se tornam meio que caçadoras de tesouro para procurar essas peças lendárias. Por isso que em inglês o nome de Satan 666 foi trocado para All Parts Hunters, caçadores de All Parts. Esse Satan, no caso, Satan 666, esse Satan no título se refere a um demônio chamado Satan, que consegue controlar as All Parts e matar as pessoas. Inclusive existe na história uma lenda de que ele havia matado um grupo de 10 pessoas controlando as armas delas e etc. A história acompanha uma garota chamada Ruby, que é uma menina bem inteligente, filha de um caçador de tesouros, que assim como seu pai deseja encontrar All Parts. E Jill, não é Jill, né? É Gil, mas eu vou falar Jill. Ele é um garoto muito forte que quer dominar o mundo. Esse Jill, ele é meio ingênuo, ele não se importa muito com essa coisa de caçar ou partes ou essas merdas. Então o clima de aventura e busca remete bastante a
Dragon Ball clássico. Inclusive essa capa aqui com um veículo detalhado, uma mulher bonita na direção e uma situação cômica também lembra muito Dragon Ball, tirando o fato de que o Toriyama desenha veículos bem melhor. Eu também entendo que algumas pessoas associam essa obra a Naruto. A arte, primeiramente, se parece. Beleza, eles são levemente parecidos, dá pra lembrar. Mas o motivo dela se parecer eu acho que é meio óbvio. Mas o background dos personagens, principalmente do Jill, também lembra um pouco Naruto. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele viveu sendo excluído e apanhando. Isso fez com que ele se tornasse um garoto mais frio, que não confia em absolutamente ninguém e se importa unicamente com dinheiro. Isso não necessariamente lembra o Naruto, tá? Eu só tô relatando a personalidade dele. Esses acontecimentos do passado, inclusive, parecem pesar muito pra ele, já que nós vemos ele acordando assustado com lágrimas no rosto no meio da noite depois de lembrar disso. Jill percebe que não foi só ele que teve uma vida difícil, a Ruby também não tinha mais um pai. E assim como o Naruto, ela nunca deixou a tristeza a abater de fato. Ela sempre sorri, como um sinal de que isso poderia um dia melhorar sua situação. Além disso, assim como o Naruto, o Jill também é possuído por um demônio. Possuído entre aspas. E quando eu falo demônio, é literalmente um demônio. Convivendo junto com o Jill no mesmo corpo está o próprio Satã. Sim, o Satã dá no corpo do moleque. Na procura por mais Whole Parts, eles encontram um garoto chamado Ball e o bad boy da série, que é um garoto chamado Cross, que é um seguidor de Deus. E obviamente ele vai antagonizar com o protagonista, né? Porque ele tem que ser o Sasuke da relação. Eu acho que o Seishi tem o mesmo problema de escrita com personagens femininas que seu irmão. Porque as mulheres em Satan 666 são facilmente mudadas pelos homens, tipo, elas se apaixonam muito fácil. A mulher tá aqui normal e tal, ela conhece um cara e ela fala, nossa, estou apaixonada. Como se isso realmente acontecesse na vida real com tanta facilidade assim. E por mais que o título possa parecer indicar uma série mais dark, sem nem, Satan 666 é um Battle Shonen bem típico, com um final ruim. Seishi Kishimoto é um cara até interessante. Ele poderia ter feito mais sucesso se infelizmente ele não fosse naturalmente ofuscado pelo brilho do irmão mundialmente famoso na indústria de mangás, né? Esse cara ele tem um bom potencial como mangaka, mas até agora ele não publicou, pelo menos desde Magic Mirror World, ele não publicou nenhuma obra duradoura nos últimos tempos. Tem uns one shot aqui e ali e tal, mas nada muito longo. Mas é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostar, pode dar seu like, segue no Twitter e no Instagram. E tchau.